Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, dia de hoje em Bragança Paulista. Hoje é uma quinta-feira, tá? Qualquer. E onde nós vamos então executar mais um vídeo da playlist Evangelho no Lar, tá? E como sempre, né, a gente, é uma coisa, acho que eu acho bastante importante a gente sempre lembrar que nunca a gente vai ter as condições perfeitas para executar às vezes os projetos, né, que a gente tem em mente, mas a gente tem que seguir adiante, né? A gente tem que deixar de lado às vezes o capricho, às vezes o detalhe, porque você precisa fazer algo, você precisa estar na ativa, você precisa executar. E não pode deixar se abater às vezes pelo detalhe. Às vezes o teu grau de exigência acaba atrapalhando, né, o desenvolvimento de uma determinada atividade por um excesso absurdo de preciosismo, de detalhismo, né? Enfim, e esse projeto dessa playlist ele está sendo, os bons amigos sabem, estão sendo testemunhas de como é que está sendo desafiante esse momento para mim, mas enfim, o negócio é seguir adiante, fazer o projeto, desenvolver as atividades, porque isso é importante. Tá? Em breve as coisas vão mudando e a gente vai se adaptando e a vida que segue. Tá bom? Bom, como as pessoas que já acompanham aqui sabem, esse aqui é o Evangelho no Lar, portanto segue uma premissa uma proposição kardecista para que as pessoas possam fazer suas preces em casa. Quando eu criei essa playlist, meu objetivo era justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que queiram fazer as suas preces, né, fazer o Evangelho no lar, e às vezes não tem uma companhia, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que vivem sozinhas, né, por opção e às vezes não, mas de modo geral muitas pessoas que vivem sozinhas, às vezes até sozinhas, né, no próprio credo, né, dentro da casa. Então, se você é partidário e acredita nessa atividade, nessa função de fazer o Evangelho no lar, esse daqui vai atender de certa maneira às suas necessidades. Bom, como é uma proposição espiritista, né? A gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho usado e gosto de usar bastante, acho que é o que dá mais certo, esse livrinho da Irene Pacheco Machado, Reflexões de Jacó. E olha só que detalhe, olha como tá bonita a minha mão. Tá vendo a minha mão como tá bonita? Por quê? Porque eu estou trabalhando com tinta e cola. Então, não esperem melhor do que isso. Tá? Porque não sai, não. É sempre a sujeira nova em cima da velha, entendeu? E assim vai a vida. E aqui, ó, esse livro aqui do Sri Prembaba, Flor do Dia, que também tem umas mensagens que convergem muito bem com o propósito dessa playlist, portanto eu tenho usado ela. Então a gente divide essa prece em 3 partes, sendo que a primeira parte a gente faz uma prece pública, que eu gosto de chamar. Depois a gente faz uma prece para os nossos próprios pedidos. E aí então eu deixo uma frase de reflexão para o dia ou para a semana, né? Para a gente refletir sobre a nossa vida. Enfim, as músicas que vocês estão ouvindo, elas são de um site chamado Upbeat. E ali é um depósito, né, vamos dizer assim, de música, uma plataforma onde você pode baixar efeitos sonoros e também playlists para você ouvir gratuitamente sem direito autoral. Tá bom? Então eu sempre coloco na descrição dos vídeos os artistas e as músicas que a gente tem ouvido, tá bom? Por exemplo, nesse momento a gente está ouvindo uma música chamada Hybrid Guile.
de um produtor ou artista chamado Abstract Aprils. Tá? Enfim. Como a ideia aqui é a gente doar energia, né? A gente doar algo de nosso, que no caso é a nossa energia, que a gente acumulou durante o dia, enfim. Uma técnica muito boa para causar uma soltura dessa energia é fazer uma respiração mais pausada. Quando a gente faz uma respiração pausada e baixa os nossos batimentos cardíacos, naturalmente a nossa aura se expande e aí então fatalmente a gente fica mais acessível aos espíritos de um modo geral. Tá? E eu gosto de usar uma técnica ensinada pelo Wagner Borges, que é a respiração, tendo como primeira parte a inspiração em 2 etapas. Aí a gente faz uma leve pausa e faz uma expiração. Aqui eu faço sempre bem marcadinho, tá? E para as pessoas entenderem qual que é a técnica, que é assim, ó, basicamente isso, ó. Continuem respirando. Enquanto eu vou falando alguns apontamentos aqui, é importante que a gente consiga perceber como é que o nosso corpo responde a essa atividade de respiração, porque de certa maneira você está também ensinando ao teu cérebro como é que teu corpo começa a sentir, entende? Como é que teu corpo sente esses sinais. Às vezes uma descarga de energia, às vezes um calor, às vezes uma vibração, enfim, né? Cada um vai sentir de um jeito porque isso é muito particular.
Mas isso, de certa maneira, né, vai criando dentro da tua cabeça uma biblioteca que no futuro você pode acessar durante uma experiência espiritual qualquer. Bom, gente, então a partir disso a gente faz a evocação dos nossos bons amigos para que eles nos ajudem então com as leituras de hoje. Aí a gente espalma as mãos, né? A gente espalma as mãos bem abertas. Aliás, nem olhem para minhas mãos que elas estão horríveis. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Mão de trabalhador, né, gente? Todo estourado. Hoje eu trabalhei bastante. Bom, então a gente abre bem as palmas das nossas mãos para que a gente consiga evocar os nossos espíritos e, obviamente, os chakras das nossas mãos possam ser ativados também. Tá? Então, nesse momento, nós evocamos a presença dos bons espíritos para que eles estejam conosco, orientando os nossos pensamentos e as nossas vibrações, para que a gente possa ser o mais assertivo com relação aos textos, com relação às conexões mentais, para que nós possamos perceber o verdadeiro intuito desse momento de prece hoje e dessa leitura de hoje também. Que nós possamos dilatar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Que o nosso chakra cardíaco esteja ativo e pleno, para que as doações energéticas sejam o mais eficiente possível. Pedimos a presença dos bons espíritos para proteger esse momento de prece, dando-nos a coragem e a força de seguirmos sempre, oferecendo algo humildemente, mas que isso sirva para que os bons espíritos possam trabalhar essa energia e atender às necessidades daqueles que buscam. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que os bons espíritos possam nos orientar numa leitura para o dia de hoje. Não procureis os gentios. Jesus enviou os seus 12 apóstolos após lhe ter-lhes dado as seguintes instruções. Vou baixar aqui um pouquinho o som. Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel, e aos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7. Jesus provas, agora é a explicação, tá? Jesus prova em muitas circunstâncias que os seus ensinamentos não estão voltados somente ao povo judeu, mas abrangem toda a humanidade.
Se ele disse aos apóstolos para não irem aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, o que seria pouco caridoso. É que os judeus acreditavam no único Deus e esperavam um Messias, estando preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber essas promessas. Entre os pagãos, como não houvesse base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que lhes diz: ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já desbravado, sabendo que a conversão dos gentios em um terreno já desbravado Desculpe, eu vou ler de novo. Ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já desbravado, sabendo que a conversão dos gentios viria ao seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo que os apóstolos foram plantar a cruz. Estas palavras podem se aplicar aos seguidores e aos propagadores do Espiritismo, para os quais os incrédulos sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interesseiros, são os que eram os gentios para os apóstolos. E, seguindo-lhes o exemplo, devem procurar primeiramente seguidores entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz e que têm um germe fecundo de fé, e cujo número é grande. Não devem perder tempo com os que se recusam a ver e ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto mais se parece dar valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que prefere ver as trevas. Disto resultará um maior número de sustentadores da doutrina. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas boa política. Às vezes deles chegará quando, dominados pela opinião geral e ouvindo a mesma coisa sem parar repetidamente ao redor deles, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não influenciados por outras pessoas. Além disso, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da estação, e somente em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, evitando perder as outras ao apressá-las muito. No tempo de Jesus, em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo era limitado e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram também pequenos povos vizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A nova luz já não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existe mais barreiras, e o seu foco está em todos os lugares, e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um pequeno povo. Eles são agora uma opinião que encontramos em muitos lugares, sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com as armas da guerra que são combatidos, mas com a força da ideia.
Então, obviamente, né, é, a ideia dessa leitura aqui, né, que nós tivemos hoje, é que, especialmente naquele momento vamos dizer assim, de decodificação da doutrina, existia uma necessidade mais premente, né, vamos dizer assim, da divulgação das técnicas espíritas, para que houvesse um número maior de pessoas convertidas a essa doutrina e, obviamente, ajudassem a divulgar essas técnicas, essas práticas, esses estudos, a fim de que as pessoas, então, popularizassem, vamos dizer assim, a comunicação com os espíritos de um modo geral, levando em consideração que existem pessoas que são muito sensíveis e que veem e falam com os espíritos naturalmente. Não é o meu caso, né? Mas tem muita gente que a gente sabe que conversa com os espíritos, que falam com os espíritos, que veem espíritos e está tudo bem. Então, naquele momento, isso era mais necessário, especialmente se a gente for levar em consideração, há praticamente 200 anos atrás, o Brasil era um pouco mais católico, né? Então, as pessoas tinham muitas superstições também, né? Eram muito mais supersticiosos. E, obviamente, era necessário, né? Especialmente no Brasil, como na França também, um pouco diferente, mas existia a necessidade de se popularizar o espiritismo a fim de que, enfim, ele ganhasse os contornos necessários para que as pessoas, para que a doutrina fosse mais amplamente conhecida, né? Então acho que essa leitura de hoje tem a ver com isso, especialmente, de a gente não ficar obstinado por tentar convencer as pessoas das nossas opiniões, né? Eu acho que todo mundo tem o direito e tem o dever também de procurar cada vez mais fontes confiáveis na internet ou em livros, em bibliotecas, para que elas possam confrontar as ideias e chegar numa conclusão mais assertiva a respeito do conhecimento já transcrito pelos espíritos, já repassado pelos vamos dizer assim, pelos líderes, né, religiosos ou doutrinários no mundo inteiro. E aí, obviamente, você chega na conclusão de que você tem uma espiritualidade que é só sua, apoiada na sua confiança, na sua fé, na sua, né, nas suas experiências. E essa é exatamente a fé raciocinada que se referia a Allan Kardec, e não mais aquela fé acreditada, né, mas sim uma fé raciocinada, que eu acho que esse que é o grande lance. E também eu acho que isso é o grande propósito também dessa playlist, no sentido de estimular o tempo inteiro que as pessoas pesquisem. Eu sou um iniciante nesse processo, né? Já tenho alguns anos, mas sou muito pequenininho ainda nesses aprendizados. Mas na medida do possível eu tento raciocinar essa fé, porque eu acho que é importante. Bom, e então entrando na primeira parte da nossa prece, que é o momento que a gente faz uma prece pública, eu estava aqui um pouquinho concentrado, um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, e me veio uma sugestão de fazer prece pelas crianças do Brasil. E por conta disso, então, eu gostaria que nós uníssemos os nossos pensamentos e as nossas intenções, pedindo pelas crianças do Brasil. Todas as crianças do Brasil, aquelas que estão em todos os níveis da sociedade, inclusive aquelas ainda que não efetivamente encarnaram, vamos dizer assim, né? Até mesmo
vamos pedir até mesmo por aquelas crianças que estão sendo gestadas ainda. Tá bom? Então pensemos em todos os tipos de crianças, né? Porque eles são o futuro e é importante que a gente, de certa maneira, raciocine a fé também e procure inspirar essa nova geração à transformação que a gente espera. Até porque a gente tem uma tendência muito grande, né, pela dificuldade da vida, a cristalizar ideias, né? E quando a gente cristaliza uma ideia, uma fé, uma opinião, aí realmente a gente está caminhando para a morte, né? É legal então sedimentar as informações, as opiniões, mas na medida do possível estar aberto também para questionar essas informações, questionar essas crenças e seguir adiante. Tá certo? Então pedir por essas crianças no sentido de gerar uma vibração positiva para que elas também possam compreender que mesmo sendo mais idosos, ou seja, estando aqui mais tempo nesse planeta, nós ainda temos possibilidades de ampará-los e ajudá-los nessa caminhada em direção ao futuro, vamos chamar assim. Tá? Que a gente não seja aqueles velhos turrões que eu tive a felicidade de conhecer alguns aí na minha vida. Tá certo? Que a gente nunca seja um velho turrão ou uma velha turrona, né? Expressão de italiano. Enfim, então vamos pedir pelas crianças. A gente então coloca o nosso pensamento em uníssono e coloca uma intenção verdadeira para que essas energias sejam mobilizadas e que os espíritos possam aproveitá-las para fazer as transformações necessárias na sociedade e nas crianças pelas quais nós estamos pedindo. Assim sendo, pedimos aos bons amigos que ordenem os nossos pensamentos e também as nossas energias, e que essas energias possam ser utilizadas para os mais diversos serviços e atividades. Que os bons espíritos nos amparem, nos ajudem e nos inspirem. Que as crianças vindouras, que serão em breve os protagonistas do nosso futuro, que elas recebam essas vibrações positivas de amor e de paz, que elas sejam mantidas em segurança, que elas possam se desenvolver em segurança no nosso planeta, que elas possam ser bem recebidas por tutores responsáveis e bondosos, que ajudem essas pequenas consciências, né, ou grandes consciências em pequenos corpos, a se desenvolverem plenamente e ajudarem a nos desenvolver também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. A esse respeito, reflete Jacó. A brisa chega de mansinho, beijando cada irmão da natureza.
mas quando acaricia as flores, elas se abrem em sorrisos, perfumando todo o jardim da vida. Mais uma leitura. Jesus auria forças junto às árvores, aos riachos, sobre os montes, e nós, ínfimas criaturas, desejamos forças, procurando na tecnologia. É exatamente quase um contrassenso, né? E ao mesmo tempo um risco para as novas gerações do futuro, né? Porque cada vez mais a gente fala de dinheiro por conta da dificuldade de se viver nesse mundo moderno, mas especialmente as novas gerações que tragadas pela tecnologia, especialmente no Brasil, né? Rede social, videogame, telas, séries, né? E daí a importância de nós mais velhos, um pouquinho que eles, né? Já estamos aqui há mais tempo nessa encarnação, de passar para eles exemplos verdadeiros de que as coisas não acontecem por acaso, que a vida é um mistério maravilhoso, e a importância de nós louvarmos a criação o tempo inteiro, porque nós estamos, na medida do possível, completamente integrados a essa natureza. Então, a importância de nós transferirmos esse conhecimento de equilíbrio, né, entre a vida animal, vamos chamar assim, né, a vida mais natural, a vida mais simples, né, em conjunção com a vida tecnológica que naturalmente a gente é forçado a viver, né? Então, que a gente reflita também sobre isso, né? Nós somos os tutores das crianças que virão por aí. Então, cabe a nós deixarmos exemplos favoráveis para que essas crianças se desenvolvam também em outras áreas que não a da tecnologia apenas, né? E com isso a gente vai para a segunda fase da prece, que é quando a gente pede por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelas tuas necessidades específicas. E uníssono a gente faz um Pai Nosso enquanto vibra essa energia, pedindo aos bons espíritos que estejam conosco nesse momento também, manipulando essas energias e entregando essas energias nos seus destinos específicos. Que essa nossa vibração possa ser favorável aos nossos intentos, ajudando aqueles a quem amamos e a quem desejamos tudo de melhor. Que os bons espíritos estejam na nossa casa e que nós possamos estar cada vez mais conscientes da nossa real necessidade e da nossa verdadeira realidade, a fim de que nós possamos, cada vez mais conscientes, sermos instrumentos de luz onde é que nós queiramos ir ou estar. Então pedimos aos bons amigos que nos ajudem nos nossos desafios do cotidiano, pedindo que durante esse momento do Pai Nosso vocês possam encaminhar os nossos
as nossas energias aos nossos intentos, ajudando-nos a corroborar com a bondade no mundo, a solidariedade, a paz, a boa palavra, o bom sorriso, a palavra de estímulo, a tranquilidade necessária e a coragem que ajuda os nossos irmãos a caminharem conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E assim, meus irmãos, a gente caminha então para um momento de reflexão. Um momento onde eu tiro uma leitura aqui desse livrinho, tá? E a gente então reflete sobre. E aí vem aqui, ó, destituindo o ego espiritual. Para poder doar ao outro, é preciso ter o que doar. É preciso ser generoso consigo mesmo para poder ser generoso com o outro. O que significa poder ir além dos nãos rumo à própria saúde, prosperidade e alegria. Alguns ouvem falar de altruísmo e logo saem por aí pregando e querendo fazer caridade, mas ainda não têm o que oferecer. Esse movimento é justamente o contrário do altruísmo, pois ele é carregado da necessidade de reconhecimento e atenção. É uma falsa caridade, uma doação que quer algo em troca. Essa ação serve apenas para desenvolver um aspecto da natureza inferior, conhecida como ego espiritual. E eu tive aqui um insight que eu vou compartilhar com vocês, né, que é interessante. Teoricamente, para a gente oferecer algo, é necessário que a gente tenha algo para oferecer, né? Se você não acumula nada de seu, se você não tem nada para oferecer, é impossível você se colocar numa situação de ofertador de algo, né? Se você não acumulou nada para você. Então que a gente reflita que primeiro é necessário que a gente se organize, né? Se organize espiritualmente, moralmente, intelectualmente, para que a gente tenha condições de oferecer algo que seja tipicamente nosso, né? Sem a necessidade de reconhecimento. Então fica aí a reflexão. Agradeço do fundo do coração a presença de todos vocês aqui. E que nós possamos nos ver em breve em mais um episódio do Evangelho no Lar.
Agradeço demais, viu, gente, a presença de vocês aqui. Boa noite. A gente se vê em breve.